Oi, galera do Direito Civil! Vamos começar agora mais uma aula em relação ao direito de família. Para você não esquecer, meu nome é Ana Silvia, eu sou professora de Direito Civil aqui na Cultive. Antes de começar, não posso deixar de dar aquele recadinho básico. Abre o Código Civil. Abre o Código Civil. Vamos aí mais ou menos no artigo 1687, 1660. Vamos misturar alguns artigos, vamos ver o que o legislador trouxe pra gente sobre o tema da aula de hoje, que é a separação de bens e o regime de separação dos aquestos. Gente, a gente tá falando de regime de bens. Hoje, esses dois, certo? Começando pelo regime de separação de bens. O regime de separação de bens, ele está previsto, eu esqueci de colocar no slide para vocês, e coloquei anotadinho de caneta aqui do lado, no 1687 e 1688. Como que funciona o regime de separação de bens? O regime de separação de bens, nenhum bem entre dos cônjuges se comunicam, ou seja, todos os bens que o cônjuge traz para dentro do casamento. E todos aqueles bens que são adquiridos por cada cônjuge dentro do período do casamento, dentro do período da união, nada é dividido. Cada um fica na administração, no poder daquele bem. Não existe comunicação em relação aos bens. Existem algumas exceções que a gente vai ver agora. A regra geral é: não tem nada de antes, não tem nada durante, não se divide nada. Do jeito que você entrou, com tudo aquilo que você levou para o casamento, você vai sair com aquilo e ainda tudo que você conseguiu adquirir na constância daquela união. O regime de separação de bens, ele é feito através de pacto antinupcial. A gente sabe que todos os regimes, exceto o de comunhão parcial, eles têm que ser feitos através do pacto antinupcial, uma vez que a comunhão parcial de bens é o regime legal que a gente chama, é aquele instituído por lei. Se os cônjuges nada falam na celebração do casamento, é porque escolheram, quando eles silenciam em relação ao regime de bens, é porque eles escolheram o regime de comunhão parcial. Por isso que todos os outros são necessários a gente fazer o pacto antinupcial. Temos duas modalidades de separação de bens dentro do regime de separação de bens. Duas modalidades, a legal e a convencional. Vamos começar pela separação de bens legal. Como o próprio nome já diz, a separação de bens legal é aquela que a própria lei prevê. Ela prevê alguns casos, em algumas situações, em alguns casamentos, que o regime de separação de bens vai ter que ser obrigatório. Por isso também chamado de separação obrigatória de bens. Essas hipóteses estão previstas no Código Civil, no artigo 1641. Ele fala que é obrigatório o regime de separação de bens no casamento e coloca para nós as hipóteses. Abre o Código Civil e acompanha comigo. Inciso 1º. Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Parênteses, gente. Causas suspensivas são aquelas que estão previstas no artigo 1523 do Código Civil. São aqueles casos em que o legislador não proibiu o casal de contrair o casamento, mas ele coloca no caput a seguinte expressão: não devem casar. Ele não fala que não podem causar como as causas de invalidade do casamento. Mas eles falam: olha, gente, é melhor vocês não casarem quando se encontrarem em tais situações. Só para vocês lembrarem rapidamente as hipóteses do 1523, quando tem as causas suspensivas do casamento, a gente tem o viúvo ou a viúva que ainda não fez a partilha de bens e tem um filho com aquele que já faleceu. O inciso 2º fala o divorciado enquanto não for homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. E por fim, nós temos aqui o tutor ou o curador e os seus descendentes. Eu pulei um inciso, gente, e não falei do inciso 2º, que fala sobre a viúva em relação àquele tempo em que ela pode estar grávida. Veja, nosso objetivo na aula de hoje não é esmiuçar cada inciso do 1523. Na verdade, o nosso objetivo é falar sobre o regime de
separação de bens. Então, só para vocês saberem, quando alguma das hipóteses previstas no inciso do 1523 estiverem presentes, os noivos vão ter que casar sobre o regime de separação obrigatória de bens por força do artigo 1641. O inciso 2º deste mesmo artigo fala que a pessoa maior de 70 anos também vai casar com regime de separação obrigatória, separação total de bens, para proteger o patrimônio dele e também o patrimônio dos seus herdeiros. Por fim, o inciso 3º diz que vão casar em regime de separação de bens todos os que dependem para casar de suprimento judicial, de algum tipo de autorização. Então, todas essas pessoas que se encontram nessas situações são obrigadas a escolher, entre aspas, o regime de separação obrigatória. Não podem eles pactuar de outra forma. A lei diz que é obrigatório. Agora, é interessante a gente trazer para vocês um assunto que fica aí meio em cima do muro, tem uma discussão jurídica bem interessante. O STF editou a súmula 377. O teor dessa súmula tá no quadradinho de baixo, aqui no slide de vocês. E fala que no regime de separação legal de bens, ou seja, aquela prevista no 1641, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Essa súmula, na verdade, tem uma discussão porque se você casa no regime de separação legal, ou seja, se você, no momento que casou, estava previsto numa dessas situações do inciso 1641, o STF diz que você tem direito a repartir os bens que foram conquistados na constância do casamento, ou seja, comunicam-se os bens entre o casal. Gente, se o objetivo da lei é proteger o patrimônio dessas pessoas, maior de 70 anos, ou aqueles que não deveriam se casar e se casam, por que no final vem o STF e diz que esses bens podem sim ser partilhados, podem sim se comunicar para efeito de partilha? Bom, temos duas posições aqui. Uma posição diz que quando ocorrer alguma discussão sobre uma partilha de bens, sobre o regime de separação legal, aplica-se diretamente a súmula e a gente vai ter que fazer a partilha dos bens. Outra corrente, que me parece um pouco mais sensata, fala que para poder haver a partilha dos bens, no caso de separação legal, prevista no 1641, o cônjuge vai ter que comprovar que ele ajudou bastante para conquistar aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento, mesmo estando em nome de outro cônjuge. Um exemplo clássico que acontece é o seguinte: os noivos se casam sobre o regime de separação legal, obrigatória ali, prevista na lei, e um deles já tem um imóvel, uma casa, onde o casal vai começar a residir. Aquele que não é proprietário do imóvel acaba por fazer uma grande reforma na casa. Gasta bastante dinheiro em relação nessa casa, coloca bastante coisa, eleva até mesmo o preço do imóvel. Pensa comigo, seria justo esse imóvel que teve uma elevação no seu preço ficar totalmente só com aquele cônjuge que era proprietário originalmente? Não me parece correto, mas é uma situação onde o outro cônjuge que não é proprietário vai ter que comprovar que sim, ele desembolsou, ele entrou com capital para conseguir arrumar aquele bem. No nosso exemplo aqui, se for uma conquista de bens, uma compra nova, também vai ter que ser comprovado que parte do dinheiro para pagar aquele novo bem foi de ambos os cônjuges, ok? Essas duas correntes, então a primeira diz que a gente utiliza a súmula do STF de forma automática, já uma segunda corrente fala que tem que ser sobrepesado no caso concreto, mostrando que o outro cônjuge teve esforço, foi conquistado aquele bem, arrumado aquele bem através do esforço comum do casal e não somente de um dos cônjuges. Existe então aí essa discussão. Me parece
a doutrina majoritária é mais tranquila, não é tão radical, e fala que o esforço comum vai ter que ser comprovado. Passando da separação obrigatória para a separação convencional. O nome também já nos diz que a separação convencional ela é feita pela vontade dos noivos. Os noivos têm a vontade de casar sob esse regime, porque para eles é o que melhor lhes cabe em relação ao seu patrimônio, ao patrimônio de ambos. Aqui, quando há essa escolha, coloquei para vocês apenas a título de lembrança, uma vez que a gente já falou isso no começo da aula, cada qual vai ter plena liberdade de gerenciar os seus bens, plena liberdade de fruir os seus bens e também vai ter a plena propriedade. Mas é muito fácil a gente discutir aqui em relação aos bens. E agora como é que fica a separação quando estamos frente a dívidas? O Código Civil tira a nossa dúvida, trazendo para a gente dois artigos, 1643 e o 1644. Fala o seguinte: podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, comprar ainda aqui a crédito as coisas necessárias para a economia doméstica. Se os móveis, por exemplo, que você vai comprar, que está precisando de um sofá, de uma geladeira, de um fogão, essas coisas elas podem ser compradas somente por um dos cônjuges, mesmo que seja a prazo. E disse que, como foi aproveitado por ambos os cônjuges, os dois vão ter que arcar com essas dívidas. É isso que fala o artigo 1644, que fala que as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam-se solidariamente a ambos os cônjuges. Então vejam, qual que é o raciocínio do nosso Código Civil? Quando forem bens que integram o patrimônio da família como um todo, os necessários para a vivência, para o cotidiano, para aquele dia a dia da família, essas dívidas vão ser sim divididas. Tanto é que o artigo 1688, que está dentro do capítulo de separação de bens, fala que ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção dos seus rendimentos, do seu trabalho e dos seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Falando sobre pacto antinupcial, a separação convencional ela é instituída pelos noivos através deste instituto, do pacto antinupcial, antes lá da celebração do casamento, na época da habilitação do casal, para ver se todos os requisitos do casamento estão preenchidos. Naquele momento, eles optam pela separação de bens. Não é porque o casal opta pela separação de bens que o casal não pode adquirir um bem conjuntamente. O que isso significa? Que eles vão adquirir um bem e vão colocar como proprietários ambos os cônjuges. Vai constar como proprietário o nome tanto do marido quanto da esposa. Isso é possível. Às vezes, onde pode ficar uma dúvida em relação a isso, é o que eu coloquei aqui para vocês no slide. Será que se eu comprar um bem juntamente com um outro cônjuge, o meu regime de comunhão muda da separação de bens para de comunhão universal? Ou de comunhão parcial? Na verdade, não. Aqui não se altera o regime de bens. Aquele patrimônio, aquele bem que foi comprado conjuntamente, vai ser estipulado pelo condomínio, instituto lá que a gente estuda dentro dos direitos reais, ok? Então não é uma questão de mudança de regime de bens, mas sim uma propriedade conjunta, uma propriedade com dois proprietários, formando assim o condomínio. O que é interessante a gente falar o seguinte: o artigo 1829, que está dentro já da parte de direito sucessório dentro do Código Civil, estipula que se o casal foi casado com regime de separação de bens e tem o falecimento do outro cônjuge, aqui diz que o cônjuge entra como herdeiro concorrente com os descendentes e, se não houver descendentes, o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes.
É isso que diz o artigo 1829. Então vejam, se a gente não está frente a um divórcio, mas sim frente à dissolução da sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, aquele cônjuge sobrevivente ele tem o direito sucessório concorrentemente com os descendentes e, na falta destes, concorre então com os ascendentes. É isso que diz o artigo 1829. Porém, por outro lado, se tiver a dissolução da sociedade pelo divórcio, não com a morte, mas sim porque eles não querem mais estar juntos, querem dissolver aquela sociedade conjugal. Então aqui não existe nenhuma possibilidade de partilha. Não existe nenhuma possibilidade de partilha em relação ao divórcio. A gente fala em partilha no regime de separação de bens quando há a morte de um dos cônjuges por força do artigo 1829. Por outro lado, se a dissolução do matrimônio ocorrer pelo divórcio, essa partilha não será feita. Passando agora, já terminamos essa primeira etapa da aula, toma um gole de água, se estica aí um pouco. Vamos para o segundo regime de bens que a gente escolheu para falar na nossa aula de hoje. O nosso segundo regime de bens é a participação final nos aquestos. Esse tipo de regime de bens está previsto lá no artigo 1672 e seguintes, abrindo o capítulo 5 aqui do Código Civil, e ele fala pra gente que no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui um patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Para tudo, é um artigo meio longo, mas ele é fácil de ser entendido. Esse regime de bens, ele acaba por misturar dois outros regimes que você já conhece, o de comunhão parcial e o de separação de bens. Durante a constância do casamento, é como se valesse o regime de separação de bens. Os bens não se comunicam. Porém, quando da dissolução dessa sociedade conjugal, a gente se utiliza das regras como se fosse da comunhão parcial de bens, ou seja, aquilo que foi construído durante a constância do casamento será partilhado entre os cônjuges. Porém, existem algumas nuances que diferem a participação final nos aquestos da comunhão parcial. Prestem atenção no artigo 1672, quando ele usa a expressão no patrimônio próprio. E ele ainda diz no 1672, patrimônio próprio, conforme o artigo seguinte. Ou seja, no 1673, o Código Civil diz pra gente o que é patrimônio próprio. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e por eles adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Quando tiver a aquisição e aqueles bens que ele trouxer antes do casamento, que já era de propriedade dele, forma-se o patrimônio próprio de cada cônjuge. Então, na constância do casamento, esse patrimônio próprio é regido pelas regras do regime de separação de bens. Cada um pode gerir da forma que quiser os seus bens, esse poder de administrar, fruir e ter plena propriedade de cada um desses bens. Agora, deixa eu só falar uma coisa, esqueci, né? Eu pulei um quadradinho ali. Fácil, eu também acho, da gente entender quando a gente tenta conceituar esse tipo de regime, é a gente saber o que é aquesto. O aquesto, esse conceitinho, eu tirei para vocês de um dicionário, que foi conseguido por meio do matrimônio. Então, se você colocar no nome do regime de bens, que é a participação final nos aquestos, seria a participação final no que foi conseguido por meio do matrimônio. E aí a gente já consegue misturar os dois regimes de bens, separação total e também a comunhão parcial na hora da dissolução da sociedade conjugal.
O 1673, então, traz o que é o patrimônio próprio, e o 1674, que agora é a bola da vez. O 1674 fala o seguinte: sobrevindo à dissolução da sociedade, ou seja, eles resolvem dissolver aquela sociedade, ou até mesmo pela morte. Apurar-se-á o montante dos aquestos, o montante daquilo que foi adquirido na constância do casamento, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios os seguintes bens: os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou por liberalidade, as dívidas relativas a esse bem, ou seja, tudo que foi conquistado onerosamente, dentro da constância daquela união, vai ser sim dividido no final quando da dissolução dessa sociedade conjugal. Artigo interessante também é a gente falar do 1677, que fala sobre as dívidas. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e... Ixi, eu li errado, gente, volto, desculpa. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Vocês lembram quando a gente estava falando agora há pouco da separação de bens, que quando tiver proveito do outro, essas dívidas vão ser divididas? É exatamente o mesmo raciocínio que usou o legislador para fazer o artigo 1677. Por fim, o artigo 1683 fala na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante do aquesto, a data em que cessou a convivência. Esse artigo ele é interessante porque ele não fala que é da data da sentença que faz a separação, do cumprimento de sentença que tem a liquidação. Na verdade, quando já houver a separação, quando não mais houver a convivência do casal, é a partir daí, é nesse momento que os aquestos vão ser calculados para daí serem divididos. O problema desse regime de bens, gente, é que tem uma dificuldade de liquidação. Esse montante, quanto vale o aquesto, quanto tem esse valor, ele é difícil de ser calculado, porque ele é difícil até mesmo às vezes de ser comprovado. E também existe uma dificuldade na execução, uma vez que se a gente estiver perante a um bem imóvel que vai ser dividido, ele vai ter que ser vendido, vai ter que ser partilhado o dinheiro, ou vai ficar para um e outro vai integralizar para ele aquele montante. Então é um regime um pouquinho mais complexo e mais complicado de conseguir se resolver lá na dissolução da sociedade conjugal. Tem muitos autores que falam pra gente que esse regime sequer deveria existir no nosso ordenamento, porque ele bate de frente com os princípios de mantença do casamento e assim por diante. Mas, por enquanto, tá na lei. Se tá na lei, tem que saber. Gente, obrigada por vocês estarem mais um dia aqui comigo. Eu espero vocês na próxima aula aqui na Cultive. Um beijo!